Eu tava com 137 quilos, tava na obesidade, tava muito gordo, me sentindo muito mal, autoestima baixa. Desde a areia da praia, eu pensei que a minha vida teria acabado. Tanto é que em alguns vídeos meus que acabaram circulando, eu falava isso o tempo todo, que a minha vida tinha acabado, que não ia ser mais igual. Graças ao exercício físico, tudo na minha vida mudou. História de superação costumam nascer nos momentos mais difíceis. E para muita gente, é no esporte que a vida encontra espaço para recomeçar. Hoje vamos conhecer 3 histórias reais, marcadas por dor, coragem e transformação. Do atletismo ao crossfit, passando pela corrida de rua, cada personagem mostra que quando o corpo se movimenta, a alma cria força para continuar. Kailane Timóteo tinha a vida marcada pela rotina comum de uma jovem que sonhava em ser médica. Mas, em poucos segundos, tudo mudou. Um ataque de tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, transformou completamente sua história. O acidente foi no dia 6 de março de 2023. Eu estava na praia com a minha amiga e a família dela, estava em uma área permitida na Praia de Piedade. A gente estava brincando na areia normal e a gente decidiu entrar no mar. Quando eu entrei, eu não estava muito fundo, a água estava batendo na minha cintura. Eu estava falando com ela e eu senti uma pressão na minha barriga. E aí foi quando eu percebi que era um tubarão, tanto que quando a irmã dela estava entrando, eu gritei para a irmã dela, tá, tubarão. E aí eu já afundei, ele pegou no meu braço, fisgou meu braço e me afundou. E aí eu ficava subindo e voltando. E aí foi quando eu percebi que eu precisava me soltar dele. Então com essa mão eu tentei esmurrar ele de alguma forma para ele me soltar. E foi quando ele me soltou. Aí eu levantei e comecei a pedir ajuda. Annelise conheceu o CrossFit em um dos momentos mais difíceis da sua vida. A rotina que antes era marcada pela falta de ânimo e pela tristeza deu lugar a uma nova energia. No Box 911, ela encontrou muito mais do que pesos e desafios físicos. Encontrou pessoas, apoio e motivação. Desde os 12 anos, eu percebi que eu vivia num lar completamente hostil. Munido de violência, de bandidagem, de brigas. E eu vi que isso foi cada vez me deixando mal. Onde o meu escape era bebida, era saideira, era ficar o dia todo no meu quarto. Durante anos, Eric carregou no corpo e na mente o peso de uma batalha silenciosa. A obesidade limitava não apenas seus movimentos, mas também seus sonhos e a forma como ele se enxergava. Muito gordo, me sentindo muito mal, autoestima baixa. Aí comecei a treinar foco, determinação, persistência. Comecei a treinar dia 6 de janeiro de 2024 com o Foot Performance. Graças a Deus deu certo. O impacto do exercício como a corrida, ele contribui esse resgate dessa autoimagem de forma que você está fazendo algo por si. Então fazer algo por si significa a busca da autoconfiança e trazer essa autoconfiança para si, se olhar no espelho novamente, vai muito no lugar de autoimagem, como é que eu me reconheço naquele esporte, de forma que eu possa me entender, eu, tal pessoa, novamente. Essa troca de status, né? Antes eu era uma pessoa obesa porque eu tinha tais hábitos e agora um novo hábito de vida me tirou desse lugar e fez com que eu me reconhecesse de novo, trazendo esse resgate de confiança e resgate de saúde. Na época do meu acidente eu tinha 15 anos de idade, a minha vida era praticamente isso. Eu acordava, ajudava minha avó em casa, estudava, voltava e ficava em casa. Eu não fazia nada, literalmente nada, eu só estudava e ficava em casa. Desde a areia da praia eu pensei que a minha vida teria acabado, tanto é que em alguns vídeos meus que acabaram circulando, eu falava isso o tempo todo, que a minha vida tinha acabado, que não ia ser mais igual. Eu pensei até que ninguém mais ia querer ser meu amigo, o que foi uma besteira, porque após isso, a minha vida mudou completamente para melhor. Antes eu tinha uma vida totalmente sedentária e hoje em dia não mais. Comecei a trabalhar, carteira assinada, a gente não tem tempo, dia a dia é muito corrido, muita responsabilidade, então parei um pouco. Depois de 2024, decidi para minha vida que queria treinar, queria emagrecer. Os meus sonhos antes de começar a treinar era perder quilo, né? E graças a Deus eu consegui. Perdi 45 quilos na raça, na vontade, na persistência. Quando eu comecei a correr, conheci a corrida de rua, era correr meia maratona e eu consegui. Eu era bradicardia, né? Eu tinha um batimento fraco no coração. Quando eu treinei com atletas renomados, eu chegava meio que assustada, assim, se eu fizer isso aqui eu vou morrer.
Então eu dizia sempre, ó, cuidado, eu tenho esse probleminha aqui, eu não posso exceder o limite. E aí o coach ia adaptando todos os movimentos, o ritmo de treino. Até que comecei a fazer tratamento clínico, com medicação, com cardiologista. Era bem acima do peso e ainda tinha o joelho bichado. Então tinha muitos desafios aí, eu não agachava, não corria. Esse ano, na verdade, acho que há 6 meses atrás, eu refiz todos os exames. A irregularidade cardíaca se equilibrou, né, se estabilizou. Hoje eu estou bem, eu não tenho mais limitações nesse sentido. Então, assim, foi uma vitória muito grande. E, assim, foi um desafio que eu achei que eu nunca ia conseguir passar por ele. A gente precisa entender que o exercício físico é algo sistematizado, organizado, baseado em evidências científicas. Ele traz modificações funcionais, morfológicas e psicológicas para aquele que treina. Dessas modificações funcionais, fisiológicas, a gente pode apontar uma série de benefícios. A ciência, na verdade, aponta uma série de benefícios, né? Já está aprovado e fica muito claro e veemente através de artigos de estudos científicos ao longo dessas décadas aí. Parte emocional, que é a parte da alimentação também, foi muito complicado educar a alimentação. A parte também física, que eu não conseguia correr, não conseguia caminhar. Eu pesava 137 quilos, eu era muito obeso. Eu saí de G3 para G. Então, tipo, foi uma parte muito difícil da minha vida. Fiz a primeira aula na academia mesmo, não gostei. E fui para a primeira aula de CrossFit experimental. E ali eu gostei da primeira, gostei da segunda. E fui indo, até que eu me encontrei. Eu acho que no esporte a gente se encontra quando a gente vê que consegue ser bom, que consegue se desafiar, que coloca uma meta ali que para você é impossível e quando você se dá conta você conseguiu. Graças ao CrossFit eu comecei a fazer o acompanhamento psiquiátrico e psicológico, alternando entre um e outro. Fiz tratamentos com medicações várias, passando por adaptações, efeitos colaterais, vontade de desistir de tudo. E mesmo fazendo acompanhamento, foi muito importante a rede de apoio, né, que eu encontrei dentro do esporte, que foram os meus amigos. Do ponto de vista biológico e fisiológico, a gente pode apontar a questão da diminuição, o aumento da massa magra, né, aumento da densidade mineral óssea. A gente pode identificar também que há, de certa forma, um controle do nível de açúcar no sangue. A gente pode dizer que há uma melhora considerável da questão cardiorrespiratória. Vista psicológica, a gente pode dizer que, pelo fato dos neurotransmissores, como endorfina, norepinefrina, por exemplo, regula a questão da sensação do humor e do prazer. Eu conheci o atletismo através de um amigo. Ele fazia fisioterapia com a mesma fisioterapeuta que eu e ela apresentou a gente. No início, eu tinha muita insegurança, porque eu achei que eu fosse ficar incapaz de tudo. Mas aí meu treinador me inscreveu na minha primeira competição e eu não estava confiante, nada confiante. Cheguei pensando que eu não ia medalhar, ainda mais que era uma competição adulta e eu tinha 15 anos na época. E quando eu cheguei na minha competição, eu fiz no arremesso do peso minha primeira medalha, foi bronze. E eu não treinava, eu vim assim, por vir, eu não tinha confiança em mim mesma, mas naquele momento eu comecei a ter. Eu vi que eu era capaz, que eu conseguia. E aí eu saí da prova com outro sentimento. Eu mostrei a medalha ao meu treinador e ele vibrou por mim do outro lado. Então eu vi que existia pessoas que ainda torciam por mim, que minha vida não tinha acabado na areia da praia, já tinha acabado de começar. E aí, através do atletismo, eu superei tudo. Dia 26 de junho de 2023, eu tive a primeira tentativa de suicídio. E eu estava sozinha em casa, fui socorrida pela minha mãe. E os meus amigos sentiram a minha falta no CrossFit. E me ligaram e foram me buscar para treinar e foram na minha casa. Continuei, voltei pro CrossFit, me recuperei. Mas ainda não estava bem. Então eu tinha me encontrado no esporte, mas não tinha me encontrado na vida. E ano passado eu fui assistir um filme no cinema com as amigas. E foi um dia divertido. Então quando eu cheguei em casa, eu decidi que, tipo assim, eu não queria mais estar aqui. Era definitivo. Por mais que eu tivesse muitos ganhos e feitos no meu mundo do esporte, eu não me sentia suficiente para continuar. Apesar de pegar tanta carga no CrossFit, eu não consegui carregar a carga da vida, a carga emocional. Então a única preocupação que eu tive foi: eu vou deixar a casa arrumada para minha mãe não ter essa preocupação. Então eu tentei novamente. Dessa vez eu tive 13 pontos, perdi o movimento da mão, fiz a sutura, óbvio. Fiquei um tempo sentindo formigamento nas mãos e tal. Então, voltei para o psiquiatra, mudei a dosagem da medicação, mudei tudo. E aí foi quando eu entendi que dá para continuar, sabe? Que a vida ela não é linear, ela vai oscilar.
As pessoas que sempre me apoiaram foi minha família, primeiramente Deus, que sempre me deu forças, e minha família também, minha mãe, minha avó, sempre me apoiou, sempre falava, vá treinar, vá se dedicar, ter um objetivo na sua vida. A autoestima melhorou bastante, eu saí de uma obesidade 4.4 e hoje em dia, graças a Deus, eu estou numa obesidade moderada. Eu saí de G3 para G, eu saí de 58, eu usava calça 58 para 45, 46. Então hoje em dia a autoestima está muito boa. Antigamente eu não tinha autoestima, eu não me via no espelho direito, não tirava uma foto minha de corpo. Hoje em dia o esporte representa muita coisa na minha vida. Eu não consigo viver sem treinar. O treino para mim é essencial. Independente de qualquer coisa, independente de se eu tô triste, eu vou lá e treino, se eu tô feliz, eu vou lá e treino. Fazer parte de um grupo de exercício físico, por exemplo, o crossfit, a corrida, então ajuda muito estar em grupo, nesses grupos específicos de exercício, porque acaba que você encontra uma modalidade, mas não só isso, você encontra aquele grupo como um incentivo para que você deixe o isolamento que a depressão faz com que você esteja mais, né, isolado de si, e eu acho que isso ajuda muito no processo terapêutico. Eu acho que essas duas frentes conversam nesse sentido. Do ponto de vista afetivo e social, a gente precisa levar em consideração, do ponto de vista pedagógico, daquele que está à frente do processo pedagógico, ou seja, do professor, uma aula em grupo, uma aula de corrida, por exemplo, que o ser humano é um ser sociável. Então, pelo fato do ser humano ser um ser sociável, ele precisa ter esse acolhimento na aula coletiva, por exemplo. Ele precisa se sentir bem na aula coletiva, ele é um ser humano que ele precisa interagir, né? Aquele ambiente precisa ser um ambiente acolhedor para ele. Então, de certa forma, também há essa questão da coletiva, do senso de pertencimento. Naquele momento ali, ele pode, de certa forma, também vencer algumas dificuldades através da aula coletiva, através do apoio daqueles colegas, daqueles amigos que estão fazendo aquela aula coletiva, e do ponto de vista do professor também, que está inserido diretamente nesse processo pedagógico. O atletismo mudou a minha vida, desde a minha primeira medalha, que foi no arremesso de peso. Hoje em dia, a minha prova principal é o lançamento de disco. Eu faço as três: o arremesso de peso, o lançamento de disco, o lançamento de dardo. As pessoas daqui me motivam demais. E hoje em dia, eu sou vice-campeã brasileira, sub-20. Eu acabei de voltar de uma competição lá no Centro Paralímpico. E hoje em dia eu vivo pelo atletismo, né? O atletismo é a minha fonte de renda, a minha fonte de inspiração, de vida, de tudo. Eu consigo sim viver sem um crossfit, mas foi ele que me deu esse gás. Foi ele que disse assim: eu sou muito bom, mas você ainda é autossuficiente sem mim. Então faltar um treino hoje não é mais um problema. Enquanto antes eu usava como escape. Eu tenho que estar no crossfit, eu tenho que ir, senão hoje vai ser um dia ruim. Não, e hoje eu tenho plena noção de que eu posso ficar em casa e descansar, porque descanso também faz parte do treino. O Pai do Céu botou isso no meu coração, e hoje em dia o esporte, ele entrou na minha vida para ficar de verdade, e é isso que eu quero, tá ligado? Eu quero muito continuar nessa área, me apaixonei de verdade, e o foco é esse, o foco continua. Minha maior meta hoje dentro do atletismo é me superar a cada dia, primeiramente, né? Conquistar as minhas coisas pelo meu esforço. E eu quero muito, muito, muito chegar em um mundial, em um Parapan, em uma Paralimpíada. É o sonho de qualquer atleta, eu acredito, chegar em uma competição internacional. Mas, por enquanto que isso não chega, eu sigo me esforçando aqui, representando o Brasil, Pernambuco e a minha história. Meu sonho era também conseguir correr minha maratona. Eu nunca conseguiria, eu nunca cheguei a conquistar isso, e hoje em dia eu consegui já. Papai do Céu vai me dando forças e eu vou conseguindo correr atrás de coisas, vou focando, vou atrás de objetivos e vou alcançando. Sei que minha psicóloga falou pra mim que você também é uma grande perda. Todas as vezes em que eu me sinto menos, em que eu acho que eu fiz alguma coisa, eu começo a me culpar, eu entendo que eu também sou uma grande perda e eu não posso me martirizar por isso. Então, todas as vezes quando vier o pensamento ruim, quando vier a frustração, quando vier aquele peso que a gente sabe como pense que você também é uma grande perda. Tudo passa. Eu pensei que não passaria, mas fazem 2 anos já, vai fazer 3 anos, e eu vi que de fato tudo passa. Então você tem que seguir, você tem que acreditar em você, você tem que confiar no processo e acreditar que um dia vai passar. Passou para mim, vai passar para você. As histórias que ouvimos hoje provam que o esporte vai além da superação individual. Ele acolhe, fortalece e devolve sentido à vida de quem decide recomeçar.
Que esses relatos inspirem novas jornadas, porque no fim, o primeiro passo pode ser pequeno, mas é ele que muda tudo. E se o esporte transformou essas vidas, ela também pode transformar a sua. Mesmo diante de tantas histórias de superação, os números mostram que o Brasil ainda enfrenta um grande desafio quando o assunto é atividade física. Uma pesquisa da Datafolha, divulgada em janeiro deste ano, revela que quase metade dos brasileiros não se exercitam regularmente. O levantamento também aponta que pessoas com menor renda e escolaridade são as que menos praticam atividade física, reforçando a desigualdade no acesso ao esporte. Já um estudo da Brasil Planners, publicado pela revista Veja em fevereiro, mostra que mais da metade da população brasileira, 50,2%, não pratica nenhum tipo de esporte. Entre os inativos, as mulheres representam a maior parte desse grupo. Os dados confirmam um cenário preocupante. Enquanto o esporte transforma vidas, como mostramos nessa reportagem, milhões de brasileiros ainda não conseguem ou não têm oportunidade de se movimentar.